Debaixo da potente e poderosa mão de Deus sobre a minha e a tua vida, nós estamos aqui para mais uma semana de prosa. Que delícia! Nós estamos aqui no mês de fevereiro, entrando na nossa terceira reflexão do mês, compartilhando algumas coisas incríveis sobre esse mês. Comecei falando que no mês de fevereiro é um mês onde a gente vive um aspecto de muita chuva, né? Sobre a nação brasileira, é parte do nosso clima. Mês de fevereiro, janeiro, muita água, né? Que identifica aí pra gente. É um mês de muita provisão. E agora há pouco a gente acabou de viver aqui uma chuva incrível, né? E eu me lembrei dessa parte aqui do começo da nossa conversa no mês de fevereiro. Hoje eu quero transmitir para você algo aqui sobre o nosso tema de cultivar um espírito otimista. Por quê? Porque são muitas as coisas que trabalham para que esse espírito otimista não venha a ser algo inerente ao nosso dia a dia. Muitas coisas, a gente vai vivendo um turbilhão de situações e esse espírito otimista muitas vezes falta para mim e para você, né? Então, o versículo-chave aqui dessa semana, que está colocado aí, Salmo 126, 3, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos de novo? De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Né? Que posicionamento incrível do salmista, de otimismo, observando, não é porque ele estava ausente de problema, não é porque ele estava ausente de algum tipo de luta na vida, não. É porque ele conseguia sair um pouco do lugar, do entorno, e cultivava a visão da observância das coisas que também estavam acontecendo de positivo na sua vida, que é o que falta muitas vezes para mim e para você, porque a gente tem o hábito de olhar só para aquilo que é muito negativo, para aquilo que é tão problemático, e a gente deixa de observar as coisas, né, que também são alegres, prazerosas, abençoadoras sobre a minha e sobre a sua vida. Então, eu queria falar um pouco com você nessa reflexão sobre um conceito que é o conceito de mindset. É um conceito muito trabalhado no ambiente corporativo, mas que também pode trazer uma reflexão muito importante, porque quando a gente vai falar de mindset, a gente pode observar que na palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 12, versos 2, o apóstolo Paulo diz que é para a gente não viver em conformidade aos padrões deste mundo, mas permitir que Deus transforme a nossa vida pela renovação da nossa mente, porque assim a gente vai poder experimentar, então, qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Então, é uma declaração extremamente otimista, desafiadora, porque isso também atua dentro desse conceito, né, corporativo, denominado aí como conceito de mindset. E existem dois tipos de mindset, que é uma configuração mental, exatamente o que o apóstolo Paulo trouxe para a gente na palavra de Deus, para você não ficar preocupado aqui que a gente está tentando
atuar com um pensamento positivo ou com uma palavra de coach, embora seja, né, usado no ambiente corporativo, mas quando a gente traduz isso para a palavra de Deus, é muito interessante também. Então, existem dois tipos de mindset, que é o mindset de crescimento, que é aquilo que a gente precisa explorar, que é aquilo que a gente precisa melhorar, e também o terrível mindset fixo. Esse mindset fixo é uma mentalidade que acredita que nós nascemos com as nossas aptidões e não podemos fazer muita coisa para mudá-las. Assim, o fracasso é encarado negativamente e a pessoa tende a não se desafiar para aquilo que está sendo traduzido como insucesso. Ela não busca desafiar muitas coisas que muitas vezes ela vai observando no seu dia a dia, que está conotado como insucesso. E é terrível porque a sua crença é de que a nossa inteligência, as nossas habilidades, elas não poderão ser desenvolvidas, elas não podem ser desenvolvidas. Por quê? Porque são fixas. Em outras palavras, o mindset fixo diz que as coisas são como são e que você não é capaz de mudá-las. E a pessoa com esse tipo de mentalidade, com essa configuração de mentalidade, ela passa então a culpabilizar o governo, os colegas, o cônjuge, mas nunca ela entende que a falta de vitória, a falta de expansão, a falta de uma mentalidade criativa é por conta da sua rigidez, da forma pela qual ela pensa a vida, os desafios e as coisas que ela precisa melhorar. Então, no mindset fixo, a pessoa pensa que já fez tudo o que podia. É o que é. Mindset fixo é o mestre do mimimi. A pessoa ela é governada e dirigida por esse mimimi. Então, a pessoa passa a trazer algumas declarações interessantes, né? Ela vai dizer, isso é muito difícil, é melhor nem tentar. Olha só, você errou, sabia que ia errar, que vexame. Pare logo antes de errar de novo. Então, a pessoa está fixada de que ela não deve fazer novas tentativas quando alguma coisa não lhe sai bem. A pessoa pergunta, quem ele pensa que é para dizer que eu devo melhorar? Eu já fiz o meu melhor. Outra posição que muitas vezes essa mentalidade traz de dizer, não, aquela pessoa é melhor que eu, que droga, né? Então, está sempre se colocando no lugar de diminuição. Então, para uma mentalidade de configuração fixa, os erros são sinais de incompetência. Os desafios devem ser evitados, os feedbacks, né? O que o outro pode trazer não são muito bem-vindos, nunca é momento ideal para começar algo novo, pois a configuração mental fixa nunca sai da zona de conforto e evita ao máximo que os outros ao seu redor possam também se arriscar a sair. Veja que nesse tipo de mentalidade a procrastinação, as sorrateiras distrações, as interrupções que vão sendo pautadas durante o processo, a falta de foco e tantos maus hábitos são aliados para tentar te encurralar, fazer com que você não progrida, que você não expanda, que você não derrube essas paredes que faz com que você viva sempre no mesmo lugar. Essas coisas são os verdadeiros aliados de uma configuração mental fixa e te sufoca de razões, vai te dando razões pelas quais você não é capaz em nenhum momento de sentar no trono da sua própria mente. Não, então, essa é a má notícia dessa configuração mental fixa, mas a boa notícia, e aquilo que Paulo está dizendo que a gente deve abandonar esse mindset fixo e partir para um mindset de crescimento.
Agora veja, para crescer e prosperar na sua carreira, seja no seu ministério, na sua vida, será necessário que esse mindset ele ganhe as batalhas que se passam em seu mundo interior. Se passam aonde? Na sua mente. Então, o mindset de crescimento, contrário do fixo, ele é valente, ele é esforçado. Em realidade, a sua essência é essa: muito esforço, sempre dizendo que pode se desenvolver. Não podemos ficar nesse lugar, né? Ah, eu não consigo, eu não posso, não vai dar, não é para mim, não nasci para isso, sabe? Essa mentalidade, ela não vai de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus pensa para mim e para você. Por mais amedrontador que seja esse desafio, o mindset de crescimento, ele vai à luta com confiança na vitória, porque ele vai pensar da seguinte forma: já aprendi muitas coisas e eu sei que sou capaz de aprender muitas outras. Ele vai dizer assim: se eu errar, eu vou aprender com erro e vou continuar ainda com mais conhecimento. Uma outra coisa que ele vai dizer é: eu recebi um feedback maravilhoso, agora eu sei aonde concentrar os meus esforços para tornar ainda melhor. Então, quando alguém lhe diz alguma coisa, mesmo que seja desapontante, mesmo que não seja positivo, mesmo que não seja legal, uma pessoa que tem essa configuração na mente, ela é desafiada a melhorar. Ela não para, ela não aceita ficar inibido no sentido de não progredir. Ela vai querer renovar sua mente, ganhar esse entendimento. Então, ela vai dizer: uau, essa pessoa é melhor que eu. Ótimo, agora eu tenho um melhor exemplo para me inspirar. Ela não fica ambientado no lugar da inveja, no lugar de olhar que o outro pode e ela não. Pelo contrário, ela vai olhar para essas pessoas, ela vai ser desafiada por pessoas que já conseguiram chegar e elas vão ser inspiradas por isso. Isso é tremendo, né? Olhar para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um amigo de trabalho, um gerente, uma pessoa que está vencendo, que está galgando lugares, e a gente olhar para isso e poder entender que eu também posso chegar. Então, eu fiquei aqui pensando, né, como que eu poderia contribuir para que você pudesse ter algumas dicas de como formatar essa mentalidade positiva, formatar essa configuração de uma mentalidade de crescimento, não de estagnação. Você pode ser autor de uma história, você pode mudar essa trajetória, aonde já disseram no teu passado que você não podia, que você é incapaz, por causa da tua altura, por causa da cor do teu cabelo, por causa da tua cor de pele. Para com isso, para com isso. O Senhor nos fez para que a gente pudesse exercer um lugar de liderança nas nossas vidas. Então eu queria aqui colocar algumas dicas, né? Como é que você pode começar a partir de hoje, através dessas simples dicas, melhorar essa questão da sua própria existência. Olha só, ponto 1, né? Seja feliz com pouco. Muitas vezes, muitas pessoas, elas entendem que elas só terão felicidade quando tiver muito dinheiro, quando tiver uma casa melhor do que a sua, uma casa na praia, um iate, alguma coisa. Para com isso. Seja feliz com pouco. Isso é muito importante, né? Seja feliz a praticar pequenas coisas, né? Perceba que relações são mais valiosas do que bens materiais. Os nossos bens materiais, eles passam, mas os relacionamentos, eles permanecem. E quem nos joga para cima, quem nos motiva, não são bens materiais, são pessoas, relações
abençoadoras na nossa vida. Então, motive quem convive com você. Motive. Se você vê que no seu trabalho, na sua igreja, nos seus relacionamentos, na sua escola, tem alguém que precisa ser motivado, faz sentido para você motivar alguém. E seja sempre pronto para se reerguer. As quedas, elas existirão. Todo mundo cai. Aliás, a Bíblia, ela mostra quantos homens de Deus profundos, né, no sentido de serem profundos em Deus, caíram, né, tiveram problemas de queda, mas nós precisamos entender que há uma posição em Deus para se reerguer. O justo, ele cai, né? Ele 7 vezes cai, mas o Senhor o levanta. Ele pode cair, mas o Senhor estende a mão. Então nós temos muitas possibilidades bíblicas para acreditar nisso. Outro ponto, reconheça o poder de um sorriso. Numa hora de conversa, muitas vezes até de você dizer alguma coisa para alguém, na educação do seu filho, numa conversa com o cônjuge, né? Permita abrir um sorriso, né? Mostrar que você tem essa capacidade. Seja amigável com quem você não conhece, com um desconhecido. Seja amigável, oferece alguma coisa, um sorriso, um bom dia, pegar uma sacola para levar até algum lugar, fazer um movimento, né, para aqueles que são desconhecidos. Fique contente pelo sucesso da outra pessoa. Chora com aqueles que estão em choro, mas se alegre com aqueles que estão em alegria. Demonstre o seu contentamento pelo sucesso de outra pessoa. Ainda, eu digo para você, adote o otimismo em relação ao futuro. A gente fica o tempo todo ouvindo coisas na internet, né, a respeito do país, a respeito disso ou daquilo, e a gente se projeta, muitas vezes, negativamente com relação ao nosso futuro. Demonstre reconhecimento a quem merece, seja grato, diga para o seu chefe, para o seu gerente, para o amigo da direita, para o seu pastor, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, uau, né? Que coisa linda que você fez, como que você conseguiu fazer isso, né? Admire aquilo que você não consegue fazer e o outro fez. Torne o dia de alguém mais feliz. Nós podemos ter um gesto onde a gente vai fazer o dia de alguém mais feliz, convidar para um café, sabe? Convidar para um passeio, para um almoço, para tantas e tantas coisas que pode te ajudar a reconfigurar a mentalidade positiva, reconfigurar a mentalidade de sucesso, reconfigurar a mentalidade, porque nisso descobriremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, eu queria te agradecer por esse tempo, dizer que é muito especial estar aqui. Beijo no seu coração. Até logo mais no nosso próximo episódio. Beijo!